Olá meninas, mais uma vez aqui com vocês. Quero conversar com vocês hoje sobre construindo muros. Quem é que já trabalhou construindo muros? Confesso que já ajudei muito, já carreguei muito bloco, areia, pedra, já peguei muito no pesado. Ainda pego se preciso for, mas vamos lá. Algumas vezes nós precisamos construir muros ao redor das nossas vidas. Mas que muros são esses? É o que a gente vai pensar juntinhos agora. A reconstrução dos muros é mais do que uma obra física. É mais do que tijolo, é mais do que cimento, pedra, bloco, é mais do que essas coisas. Olhando para a Bíblia, vocês sabem que sempre é a Bíblia que é o nosso guia. Vai sempre falar de restauração, de proteção e renovação espiritual. E essa reflexão nos chama a atenção para as áreas da nossa vida que está precisando ser reconstruída, restauradas. Deus nos chama para reerguer áreas vulneráveis da nossa vida. O livro de Jeremias é o principal cenário desta reflexão. Jeremias, capítulo 1, versículo 4. Ele diz assim: quando ouvi estas palavras, eu me senti, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante de Deus dos céus. Quando ele fala que diante disso foi uma situação que ele ficou sabendo de como estava a condição dos muros de Jerusalém. Quando ele diz essas palavras, é porque ele havia tido notícias de como estava a cidade de Jerusalém, os muros, porque os muros eram a proteção daquela cidade. Não é diferente das nossas casas, né? Colocamos muro, colocamos tantas coisas aí para poder estarmos seguros. Naquela época, as cidades elas eram fortificadas e a proteção delas era o muro, que era um muro muito bem feito, muito estruturado, muito forte para segurar os invasores. Que os muros da cidade estavam em ruína, aquilo sensibilizou ele demais. Porque ele sabia que a cidade de Jerusalém, ela estava suscita a qualquer ataque, porque ela estava exposta. E essa notícia abateu tremendamente Jeremias. Isso já me faz imaginar que qual área da sua vida está fazendo você chorar, está te entristecendo, está causando dor em seu coração. Qual é a área da sua vida em que você se encontra nessa condição? Mas veja, que quando a gente olha e vê a ação de Neemias, ele não fechou os olhos para o problema, ele não ignorou, ele não fez de conta de que ele não estava sabendo de nada. Mas aquilo levou ele a buscar a direção de Deus. E quando ele passa a orar, ele passa também a jejuar. Veja, as ações que Neemias tem logo quando ele toma conhecimento de como estava aquela cidade. Ele foi tomado por uma tremenda indignação, porque os muros representam segurança física, mas também dignidade espiritual. Sem aqueles muros, sem aquela proteção, o povo estava vulnerável aos ataques dos inimigos. Os muros espirituais, ele traz proteção para a nossa alma. E pode ser limites saudáveis que nos protegem de relacionamentos tóxicos. Disciplina espiritual, como a oração, jejum, leitura da Bíblia, confissão, arrependimento, que restaura a nossa comunhão com Deus. Proteção para a família em termos morais, disciplinares. O salmista, no Salmo 127, ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Como é importante nós levantarmos muros de proteção, baseado sempre na proteção divina, na orientação que a palavra do Senhor nos traz, que a Bíblia nos dá, para que nós possamos estar protegidos contra todo tipo de mal. Não só que venha afetar cada um de nós individualmente, mas ela afeta toda uma família, ela afeta toda uma cidade, porque o mal é como uma erva daninha que vai se espalhando e contaminando a todos. Então, se não tiver essa proteção sobre as nossas vidas
que é a palavra do Senhor, que é a oração, a adoração a Deus, nós vamos ficar com os nossos muros destruídos. E quando a destruição dos muros acontece, precisamos imediatamente construir as nossas defesas, nos colocando novamente sob a autoridade do nosso Deus e abandonando todo tipo de rebeldia, a qual trouxe a destruição, a ruína. Neemias nos mostra pilares que servem para nós como exemplo. Um deles é o coração quebrantado. Reconheça a dor e busca a Deus. Neemias, quando soube do problema, aquilo o constrangiu e levou ele a buscar a Deus, para que ele pudesse ser um instrumento de Deus para a reconstrução daqueles muros. Talvez, você que está ouvindo essa palavra, você pode ser o reconstrutor de muros na sua casa, o reconstrutor de muros para o seu filho, de muros para o seu marido, de muros na sua igreja, para o seu vizinho. Reconheça a dor de quem está em volta de você ou então a sua própria dor. Seja humilde diante do Senhor. Devemos esvaziar antes de sermos enchidos. Um outro pilar, disposição, está pronto para agir. Queridas, nunca teve um tempo onde as pessoas, diante da necessidade, cruzam os braços. Às vezes, mães não sabem o que fazer com os filhos. Mães não sabem como agir. Não sabem como agir dentro da sua casa, diante das adversidades. Temos que fazer como Neemias fez. Tem momentos que a gente não sabe mesmo o que fazer. Mas quando a gente busca orientação em Deus, como Neemias fez, ele chorou, buscou, jejuou, orou, até que o Senhor deu a resposta a ele do que ele teria que fazer. E quando nós estamos dispostas a construir esses muros, gente, construção dá trabalho. Como eu falei, essa casa mesmo aqui nossa, quantas vezes eu vim pra cá com meu marido? Lixei parede, carreguei bloco, fiz tanta coisa aqui ajudando. Por quê? Construção dá trabalho. Você educar filho dá trabalho. Você manter um relacionamento bom dentro da sua casa dá trabalho. Você manter o convívio saudável com as pessoas que estão em volta de você também dá trabalho. Construção, ela é trabalhosa e precisa de dedicação, precisa de esforço. Uma outra questão, visão clara. Planejar com sabedoria. Planeja o que você vai fazer. Planeja e que tempo você vai querer aquela obra restaurada. Não fique trabalhando sem objetivo, sem uma finalidade. Toda construção, ela precisa ter o começo, o meio e o fim. Então, quando a gente começa a trabalhar focados em alcançar esse objetivo, logo a gente vai ver o resultado da obra. Seguindo, direção divina. Prestar atenção no que Deus coloca em seu coração. O que Deus coloca em seu coração. Não o que você quer fazer, mas o que Deus quer fazer através de você. Construção é um ato de fé. É reconhecer que há áreas que estão quebradas, destruídas, que estão em ruínas. Emocionais, espirituais, familiares. E permitir que Deus nos guie na restauração. Assim como Neemias, nós somos chamados a ser instrumento de cura e de proteção, começando por nós mesmos. Depois que Neemias orou, esperou a resposta do Senhor. No capítulo 2, versículo 18 diz assim: ele disse, declarei com a mão bondosa do meu Deus, havia estado sobre mim, e também as palavras que o rei me havia falado. Então disseram, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Então se prepararam para fazer esta boa obra. Vamos, irmãos, vamos, queridas, vamos nos preparar para fazer a boa obra na nossa vida, na nossa casa, na nossa comunidade, na nossa família, nossos familiares. Vamos, porque o Senhor está nos chamando para nós arregaçar a manga e construir. Vamos construir, vamos levantar as partes do muro que estão caídas, vamos restaurar aquelas que foram danificadas, porque grandes coisas o Senhor tem para fazer na sua vida, na sua casa, como na minha também.
orando, jejuando e esperando Deus mostrar o que nós temos que fazer. Mas esse vídeo já é uma revelação do que você tem que fazer. É buscar a palavra do Senhor, a orientação do Senhor, buscar a presença do Senhor, a face de Deus, e Ele vai se revelar a você. Vamos orar? Pai querido, a Tua palavra é extraordinária. Deus querido, como essa palavra, ela transforma, Senhor, a nossa mente, o nosso coração. Como ela nos dá uma visão, Senhor, daquelas coisas que estão quebradas, precisam ser de restauração. E nós sabemos, Senhor, que pelas nossas forças nós não conseguimos. Mas quando nós nos dispusermos a estar diante do Senhor, o Senhor vai nos dar tudo o que é necessário para que essa reforma seja feita e seja completa, Pai. Deus de amor, venha ao nosso encontro, Senhor, e nos fortaleça, para que nós tenhamos força para esta obra, Senhor, para que nós possamos ver o mover do Senhor a trabalhar em todas as áreas que precisa de restauração, Senhor, em nossas vidas. Obrigada, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Meninas, presta atenção, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo. Com certeza, você conhece pessoas que precisam de restauração. Essa é uma boa oportunidade para trazer luz e orientação a quem está precisando. E você vai ser essa pessoa. Conto com vocês e ela também conta com você. Então compartilhe esse vídeo para abençoar outras pessoas que estão precisando. Coloque nos comentários, a sua casa ela já foi reformada ou ela está em obras? Deus abençoe. Beijinho no coração. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.